Olá, eu sou Janaína Spolidoro, especialista em neuroeducação e elaboradora profissional de material didático. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o uso do caderno em sala de aula. Na verdade, como utilizar o caderno de lição, aquele caderno, né, que a gente utiliza com os alunos, de uma forma funcional e intencional na sua sala de aula e de um modo profissional, o que é mais importante ainda. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Esse vídeo, ele faz parte de uma série aí de videoaulas que a gente chama de pedagogia de A a Z. Já foram lives fechadas, então nas lives, para quem participou, não é igual, tá? A gente pega alguns elementos que aconteceram nas lives, mas eu vou explicar muito mais aprofundado e com muito mais riqueza de detalhes. Então, era uma série de lives de coisas práticas de sala de aula que não costumam ser tratadas nem na faculdade e nem no dia a dia do professor, infelizmente, e que são essenciais para o sucesso profissional na área da educação. Então, eu vou falar para vocês um pouquinho o que tem no curso e também vou introduzir o assunto para você poder entender um pouquinho mais, principalmente o que não fazer quando você está utilizando o caderno com as crianças. O uso do caderno é o tema de hoje da nossa videoaula. Essa daqui é uma videoaula mesmo. Então, você pode pegar o seu caderno. Até eu vou sugerir, caso você opte por ver as outras aulas do Pedagogia de A a Z, eu sugiro que você tenha um caderno próprio para poder até se refinar enquanto profissional da educação, né? Para você poder colocar em prática tudo que a gente está aprendendo, especialmente nessa primeira videoaula. Bom, gente, o caderno, ele é um instrumento de aprendizagem. É bonito falar assim, né? Mas o que será um instrumento? Será que todo mundo sabe o que vem a ser um instrumento? E daí eu estou tomando todo o cuidado com esse vídeo, que eu quero que fique bem explicado, que você compreenda a fundo o que é esse instrumento tão importante na vida do professor e do aluno. Porque a gente tem professores que eles não utilizam porque eles não sabem. E daí eu vou falar sobre isso também um pouco mais à frente. Não precisa ficar chocado, vai ser a Jana sincera nesse momento que eu falar dos erros do caderno, porque a gente precisa puxar a orelha mesmo. Se você estudou para ser professor, não tem nenhum frufru de ficar fricote, né? Não tem que ficar com fricote de eu não vou dar porque eu não sei. Não sabe, estuda. É fácil assim. Se não, escolha outra profissão e pare de estragar a nossa, né? O caderno ele vai ser um instrumento de aprendizagem e por instrumento, se vocês procurarem no dicionário, vocês vão ver que instrumento é um objeto que serve para auxiliar ou levar a efeito uma ação. E essa ação é exatamente a aprendizagem. Então, o caderno é um instrumento que serve para auxiliar a aprendizagem. Quando eu utilizo um caderno com um aluno, ele não é um simples caderno. Ele vai ser uma ferramenta, um instrumento muito potente para poder aprender o que a sua aula propõe. Então, preste muita atenção no que vem a seguir, porque além da parte prática, eu vou mostrar para vocês também a teorização da prática. Então, por que nós fazemos dessa forma? E não de outra, como a pessoa acha que deve ser. Eu duvido que você vai num médico que aprendeu a ser médico, mas não utiliza os conhecimentos de medicina, ele faz do jeito que ele quer. Aliás, eu duvido que ele consiga fazer algum atendimento, porque os atendimentos vão dar errado. O caderno, gente, é a mesma coisa, você tem que saber utilizar de um modo mais profissional. Por isso que a gente está aqui com esse vídeo, né? Muito além de ser um recurso de aprendizagem, que é esse instrumento para aprender, ele ainda tem uma função social. Então, além dele ser essa questão da aprendizagem, ele também é social, por quê? Eu vou adiantar até um pouquinho aqui para vocês entenderem. Porque qualquer pessoa que pegue o caderno do aluno, ou o caderno de qualquer pessoa que seja,
quando a pessoa abrir, ela tem que notar qual é o padrão desse caderno. Então, o padrão que vai incluir aí data, evolução de aprendizagem, destaque de temas, ele vai ajudar a pessoa a compreender o que está escrito. E também é importante que tenha essa função social, porque a criança não escreve para ela, isso é primordial. Quando você tem um caderno do aluno, o caderno não é para você ficar fazendo registros sem intenção. Você precisa ter essa intenção de que qualquer pessoa que pegue esse caderno consiga ler o que está escrito, né? Então, essa função aí não diz respeito só a quem escreve, mas também ao leitor, que nem sempre é só a pessoa que escreve. E daí a gente tem uma coisa interessante aqui, que é uma informação adicional da teorização da prática. Quando eu falo de recurso de aprendizagem, eu estou falando de Piaget e Adele. Então, Jean Piaget, a gente lida aí com as questões de categorização, então, o que eu coloco de colorido, o que eu não coloco, classificação, qual que é a informação que vai em destaque, qual que vai com marcador. Então, como é que eu classifico o jeito que eu organizo as minhas ideias para aprender? A gente tem a inclusão, então, o que vai dentro do quadro, o que vai fora, o que vai nessa página, o que vai na outra. A gente tem uma série de coisas de sequenciação, todos os processos mentais do Piaget estão presentes também no uso do caderno, é muito forte a presença dele. E no caso da Adele, para quem não conhece, ela traz as funções executivas, que eu explico mais à frente nesse curso de uso do caderno. E no caso da Adele, a gente tem 3 funções, que é a memória de trabalho, 3 principais, né? A memória de trabalho ou operacional, o controle inibitório e a flexibilidade cognitiva. Esses 3 itens, o caderno consegue desenvolver na criança. E daí eu vou explicar mais detalhadamente à frente, como eu comentei com vocês. E também vai possuir uma função social. Gente, qual que é o teórico que fala demais de socialização, função social, evolução, real, proximal e potencial? Qual é esse educador, gente? O Vygotsky. Quem falou Vygotsky, ó, tá afiado aí. O Vygotsky, ele vai lidar com essa função social e depois a gente vai ver mais a fundo a que se refere isso dentro ali do uso do caderno, desde as crianças do infantil até a capacitação de profissional. Então, assim, percorre toda uma vida acadêmica da pessoa e é super relevante para você saber enquanto profissional, independentemente da série na qual você atue. Dito isso, que ele é muito além de um recurso de aprendizagem e possui função social, a gente vai fazer um liga-pontos aqui. É literalmente um liga-pontos. Para vocês verem o que vai permear o curso do uso de caderno. Então, primeiro, o que devo evitar fazer com o caderno, que eu acho que uma coisa que ajuda demais é você já saber o que evitar, o que não fazer. Porque se for para fazer desse jeito, é melhor não fazer. Então, eu já coloquei como primeiro item para a gente já riscar as péssimas práticas desde o começo. É cortar o mal pela raiz mesmo. A gente vai falar sobre o caderno como recurso de aprendizagem, e daí eu vou me aprofundar mais nessa questão aí de como que você utiliza, por que a gente vê dessa forma. Eu vou mostrar páginas do caderno e vou pontuar aqui a gente faz isso, aqui a gente faz aquilo, e daí para ficar um pouco mais ilustrativo para quem está assistindo o curso. A gente vai ter o caderno como intencional na função social, que é aquela parte de Vygotsky, mas aí eu vou explicar como que funciona isso na prática, como que você enxerga isso quando você está desenvolvendo o caderno com seu aluno ou desenvolvendo um caderno de estudo. Eu vou trazer as duas situações. A gente vai ter os tipos de caderno, porque nem sempre a gente usa um só tipo de caderno. Você precisa saber a função deles, o tipo e a função para poder ver quais são as possibilidades de aprendizagem da sua turma e fazer o uso de modo mais funcional, assertivo. Uma coisa que eu ficava pé da vida, gente,
era quando o professor da escola pedia o caderno e usava 3 páginas, o resto ficava em branco. Se for para pedir caderno para não usar, não peça. É melhor não usar do que ser mal visto pelos pais, pela comunidade escolar, porque vai ficar muito claro que você não sabe planejar uma rotina com caderno, que você não sabe utilizar o caderno porque ele precisa ter uma frequência, com certeza, e que você não sabe atuar como profissional de sala de aula. Então, é uma coisa que fica muito feio, sabe, para a classe em si, por isso que a gente é tão desvalorizado. Por isso também é importante você assistir com atenção esse curso, para que você evite cometer esses tipos de erros que a gente vai falar daqui a pouquinho, e para que você acerte fazendo do modo correto. O quinto ponto e último aqui do nosso curso é sobre idade, então, com quantos anos é ideal para que a criança comece a ter esse contato com o caderno e quais são os tipos de caderno adequados para aquela faixa etária. Qual é a frequência, então, quantas vezes por semana eu devo utilizar esse caderno? Em qual horário é melhor essa utilização? E daí eu vou dar mais exemplos práticos com cadernos reais. Não contente com isso, eu ainda estou pensando em fazer uma aula extra, tá? Não sei se vai rolar, mas assim, talvez durante o conteúdo eu consiga montar ainda uma aula extra para poder enriquecer ainda mais o conteúdo. Então, a gente tem aí 5 coisas para tratar. A primeira delas, o que devo evitar para fazer no caderno, né? Primeira coisa, utilizar o caderno com o aluno sem a devida orientação. Então, esteja a criança ali, o aluno, no infantil ou no 7º ano do fundamental, terceiro, quarto, quinto, o ano que for, você coloca as regras da sua matéria, você coloca as regras de como usar o caderno na sua aula. Claro que vai ter uma questão pessoal do aluno quando ele for maior. Então, crianças até 2º ou 3º ano, a orientação é total do professor. A partir do 4º ano, tirando o uso da caneta, que é quando a gente começa a introduzir e precisa de uma orientação nesse assunto em específico, as crianças já começam a ter um desenvolvimento próprio, ou deveriam ter, porque os professores dos anos anteriores deveriam ter estimulado. Então, esses professores de 4º ano em diante, fora a questão da caneta, eles devem sim orientar coisas básicas, né? Mas devem deixar um pouco o aluno se virar, porque a gente também precisa de autonomia. E nos anos seguintes, que nem 7º ano, vou dar um exemplo prático. De repente, eu sou uma professora de língua portuguesa, e o que eu vou fazer? Eu vou pedir, solicitar aos alunos que sempre que a gente falar de verbo, eles destaquem as partes que eu pedi de vermelho. Então, eu vou pedir para eles fazerem um quadro vermelho. E, claro, se eu estou orientando, eu preciso fazer um modelo na lousa. Não existe orientação sem modelo, porque se você só falar, você não atinge a turma toda e não sai o resultado que você precisa. Então, eu faço uma vez na lousa, com os alunos maiores, e eles replicam sempre que eu pedir. Daí você lembra, né? Vocês lembram quando eu fiz na lousa aquele quadro? Eu quero que vocês façam a mesma coisa com o verbo de hoje. Da mesma cor, utilizando as mesmas coisas, porque isso vai formar a fonte de pesquisa, que também é uma das funções sociais ali do caderno, que a gente vai falar mais à frente. E a gente utiliza o caderno com essa orientação, né? Evitar sem a orientação, porque é a sua turma, suas regras. Quanto mais o aluno tiver orientação sobre como utilizar o caderno, mais estratégias próprias ele vai conseguir colocar no repertório dele. Então, ponto para o profissional que já faz isso. Uma coisa que eu falei, né, até antes aqui, eu falei, se você não sabe utilizar, não use. Realmente, só que isso num primeiro momento. Num segundo momento, você tem que deixar de ser um aluno de pedagogia e calçar ali os sapatos da pedagogia. Se é essa profissão que você escolheu, você precisa entender que a faculdade é só o primeiro passo e que você precisa de outras capacitações. Se você não teve isso na faculdade e nem durante o seu tempo acadêmico, quando você era aluno, procure um curso de uso do caderno.
ou da deficiência que você tenha em relação a esse tema, né? Capacitação sempre. Quando você deixa de usar o caderno porque não sabe, é o seu trabalho se capacitar para começar a saber, né? Mesmo que você não saiba, você precisa experimentar. E daí eu vou contar um caso bastante grave que aconteceu aqui no nosso atendimento para vocês poderem entender, mas eu vou fazer isso depois do terceiro, o que evitar. Tem outras coisas para evitar, gente, mas eu coloquei 3 para não ficar muito longo e cansativo o vídeo, tá? A terceira coisa é colar atividades de folha no caderno. Essa é a pior. Se eu tivesse que escolher assim, um primeiro para você deixar de fazer, era esse, né? Então, primeiro você esquece esse negócio de colar atividade de folha no caderno. Primeiro, porque o caderno vai virar um lixo. Ele vai ficar aquele caderno, né? Se ele era desse tamanho aqui, ó, ele vai ficar gordão assim, né? Ele vai ficar gordo porque as atividades coladas elas ocupam espaço. Isso vai denunciar que você é um incompetente. Olha, eu, Jana, sincera, né? São palavras duras e difíceis, gente, mas alguém precisa falar, porque se a gente ficar passando a mão na cabeça de profissionais que não se capacitam, de profissionais que não se importam com a educação, a gente vai deixar a educação cada vez mais doente. Ela já está quase na UTI, né? Você imagina se a gente deixar acontecer e falar que está tudo certo porque ele não sabe. Meu, não sabe, aprende, é professor para quê, né? Vejam, esse caderno aqui, eu abri numa folha em branco que não foi ainda utilizada, para dizer o seguinte: esse daqui é um caderno de pautas, gente. Essas pautas, elas não foram feitas para colagem, a não ser que seja um caderno interativo, que daí eu vou falar disso mais para frente, que é no tipo de caderno. Mas, a princípio, esse caderno aqui é um caderno de escrita. E já foi comprovado cientificamente pela equipe da doutora Vandermeer, que é uma estudiosa da educação e da neuroeducação, que você precisa escrever no caderno. Isso porque quando você cola uma folha, você está provocando o mesmo efeito de quando a criança aprende a escrever nas teclas do computador, porque as teclas, embora elas tenham o desenho, você não consegue sensorialmente fazer o formato da letra. Então, isso causa prejuízos enormes no cérebro da criança, na neurogênese ali da alfabetização. No caderno é a mesma coisa. Quando você evita utilizar o caderno como se deve, você cola a folha, além de ficar nojento, porque fica mesmo, você atesta a sua incapacidade de utilizar o caderno, você dá a ideia de que você é uma pessoa cômoda, porque é acomodação, né? Você colar a folha no caderno. E você retira a oportunidade do aluno desenvolver novas formas de estudar. Porque o caderno, como eu falei, ele é um recurso de aprendizagem se usado devidamente. Quando ele é utilizado de forma errada, se eu colo a folha, eu tiro a oportunidade do aluno desenvolver controle inibitório, porque ele não vai fazer aquele lance de controle de palavras por linha. Eu tiro a oportunidade do aluno se organizar visualmente, espacialmente. Eu tiro a oportunidade dele fazer o controle de tamanho de letra, de destaque de título, de marcador. Eu diminuo o tempo da atividade, porque ela já vai estar toda escrita na folha, a criança só cola. Então, uma série de coisas são prejudiciais aí quando você cola a folha no caderno. Aliás, eu jamais contrataria um professor que faça isso, enquanto coordenadora, porque eu também já fui coordenadora. E se eu contratasse o professor e fizesse isso, ia ter uma advertência, 2 advertências, na terceira fora, porque não dá, né? Aliás, o caso que eu vou contar para vocês é exatamente desse item, né? Olha, que eu até coloquei aqui, ó. Demonstra a incapacidade da pessoa lecionar. A pessoa entrou em contato com a gente e falou que ela compra nossas atividades. Ok, ponto para ela, porque a gente utiliza atividades que são funcionais, e que a coordenadora estava brigando com ela porque ela usava essas atividades no caderno. Se ela não estava certa de usar no caderno, daí eu fui investigar. Daí passou da atendente para mim.
Falei, tá, deixa eu entender. Você usa elas no caderno como? Você passa na lousa, porque tem professor que compra a atividade, passa na lousa e o caderno, o aluno copia, e daí é tudo certo, porque é a engenharia pedagógica por trás da atividade. Daí ela falou que não, que ela recortava em volta da borda e eles colavam no caderno. Daí eu falei, olha, sinto muito, mas sua coordenadora está correta em chamar a atenção. E a pessoa não gostou. Eu falei, está correta em chamar a atenção porque você precisa ensinar o aluno a utilizar o caderno, né? Então, como eu falei, eu não passo a mão na cabeça. Ela, mas eles são muito pequenos, estão no primeiro ano. Daí eu falei, mais importante ainda, porque eles estão numa fase de desenvolvimento que você precisa ajudar ele a equilibrar o tamanho da letra, você precisa ensinar ele a questão de como que ele usa o pular linha e não pular, quando que acontece. Ele precisa saber localizar informações que ele mesmo escreve, ele precisa ter uma escrita legível, ele precisa saber fazer marcador. Então, tudo isso é de um primeiro ano, né? Então, a pessoa que não sabe se sente doída. E doída também fico eu, porque a pessoa tem que procurar ajuda, gente. Não tenham vergonha. Se você não sabe utilizar, é melhor você procurar a ajuda do que aumentar o seu problema, né? Ampliar isso para 30 alunos e depois no ano seguinte 60, porque você tinha 30 e mais 30 que você está prejudicando. E no seu terceiro ano de aula vão ser 90, porque você vai juntando alunos que você deixa de tornar capazes para o mercado de trabalho por um desleixo na sua capacitação. Então, não colhem atividade de folha no caderno, a menos que seja caderno interativo, que é feito para essa finalidade e de uma forma específica. As atividades em folha vão em pastas, para isso que serve a folha, e as atividades de caderno são escritas, anotadas. A gente pode sim colar uma coisa ou outra, mas não o caderno inteiro, né? Porque daí você gasta menos se você tiver uma pasta. Para que você vai ter um caderno se você pode colocar a atividade numa pasta? Não faz nem sentido. É a função das coisas, né? Daí a gente vai ter outras aulas, tá? Essa daí foi a aula do o que evitar. A gente vai ter a aula de recursos de aprendizagem ainda nesse curso, a de função social, a dos tipos de caderno, idade, frequência e exemplos, mas as demais aulas, gente, elas estarão disponíveis no nosso clube de membros do YouTube. Então, se você gostou do que você viu até agora, aliás, esse daí era um curso que eu achei que ia dar meia hora, tá? Vou ser bem sincera. Daí, conforme eu fui escavando, né, o que precisa para se tornar um profissional excelente no curso do caderno, eu acabei fazendo um curso assim, tintim por tintim, de detalhe por detalhe. Então, caso você não conheça o nosso clube de membros, eu vou explicar para você rapidinho. Lá no YouTube, deixa eu colocar aqui no meu YouTube para vocês verem. É o canal Janaína Spolidori. Eu vou colocar desde o comecinho para vocês poderem entender como que funciona a coisa. Que é tintim por tintim aqui, ó. Eu entrei no YouTube e eu vou colocar lá, ó, Janaína Spolidori, tá? Quando aparece Janaína Spolidori, vai aparecer essa bolinha aqui, ó. O redondinho é o meu canal. Daí eu clico aqui no nome. Vou colocar em vídeos para não rolar o vídeo aí, não atrapalhar a nossa explicação. E aqui a gente tem um botãozinho, chama Seja Membro. No Seja Membro, eu vou clicar e vai aparecer aqui as associações, então, Educador Raiz, Educador Cubo Mágico e Educador Multiverso. O que vai acontecer? Para você ser membro, você vai clicar no Seja Membro, e daí você vai escolher se você quer ser um membro por um mês, só para assistir esse curso de uso do caderno, ou se você vai querer estender a sua associação, você escolhe como recorrente. A palavra recorrente quer dizer que você vai querer ser membro vários meses. E quando você não quiser mais, é só você entrar na sua associação e cancelar.
Esse é um recurso do YouTube, tá, gente? Como eu falei aqui, ó, para você ver o restante, então, basta você se tornar sócio do clube. Ah, Janaína, mas qual que é o tipo de associação para eu poder ver o resto das aulas? Dessas aulas de 1 a 5, os membros que são raiz, que é aquele mais baratinho de R$ 6,99 por mês, vão ter acesso das aulas, às videoaulas de 1 a 5, inclusive essa que vai estar lá para você poder ver a ordem. Já os próximos temas do Pedagogia de A a Z vão estar no Cubo Mágico. Então, a gente tem essa diferença. Esta primeira videoaula, né, o curso inteiro vai estar na Associação de Membros Raiz, sendo que eu vou colocar aos poucos as aulas durante o mês. Então, eu começo colocando na última semana de janeiro, e aos poucos eu vou alimentando, para que você possa ter até a 5ª aula lá no Membro Raiz. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e que você comece a fazer sucesso, seja super competente no uso do caderno em sala de aula. Até nosso próximo vídeo e bom trabalho para você.